Muito bom dia, eu sou o Renato Valentini, professor de arquivologia para concurso público. Eu dou aula para concurso público desde 2005. Nós vamos falar um pouquinho do nosso curso completo de arquivologia, que eu vou passar. Sejam muito bem-vindos. A minha formação é em arquivologia, eu sou formado em arquivologia pela Unirio, sou formado também em jornalismo e minha especialização em administração escolar. Então, o meu maior prazer, profissionalmente falando, é ministrar aulas, né? E me especializei na parte que envolve concurso público. Como eu lhes falei, desde 2005, já dei aula para vários, já preparei alunos para vários concursos públicos, como BNDES, Banco Central, Petrobras, agências reguladoras, Ancine, ANTAC, enfim, uma série de concursos públicos. Fiocruz, também já estudei para concurso público, já fui concursando. Atualmente eu sou servidor público federal da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Trabalho lá no Rio de Janeiro, sou chefe do serviço de protocolo de uma das unidades que tem dentro da Fundação Oswaldo Cruz, que é o IPEC, Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas. E nós vamos procurar, nesse nosso curso completo de arquivologia, direcionar vocês para aqueles assuntos que mais costumam cair em prova. Falando um pouquinho sobre o programa que nós vamos abordar, nós começamos com conceitos fundamentais, que é as nossas primeiras aulas, e essa primeira aula de hoje vai ser exatamente inserida no contexto isso que envolve os conceitos fundamentais, na aula 1 e outras aulas depois, posteriores. Vamos falar dentro dos conceitos fundamentais, nós vamos falar sobre a introdução, suportes da informação, arquivo, origem da palavra, conceito, finalidade principal, funções básicas, objetivos, importância, as ciências auxiliares da arquivologia. Vamos falar um pouquinho também sobre a terminologia de arquivologia, tudo isso é inserido em conceitos fundamentais, e falar também sobre órgãos de documentação. Tudo isso vai estar abrangido nos conceitos, naquilo que eu chamo de conceitos fundamentais, que é o básico que vocês precisam saber quando se inicia um curso completo de arquivologia, que vai abranger essa primeira aula e algumas outras aulas posteriores, como eu lhes falei. Depois nós vamos falar sobre a teoria das três idades. Tudo na arquivologia gira em torno da teoria das três idades, os arquivos corrente, intermediário e permanente. Vamos entrar nessa parte também. Depois falaremos sobre tipologia documental, classificação dos arquivos e dos documentos, o que é gênero, espécie, tipo, forma, formato. Entramos a seguir em organização e administração de arquivos, que envolve gerenciamento da informação. Falaremos sobre correspondências, falaremos sobre as atividades dos arquivos correntes, protocolo, expedição, a parte que envolve empréstimo, consulta. Vamos falar também sobre a destinação. Depois entraremos entraremos em métodos de arquivamento, falar sobre os principais métodos de arquivamento, aqueles mais utilizados. Vamos falar um pouquinho sobre a legislação, sobretudo a Lei 8.159, a Lei de arquivos, a mais importante delas todas. Falaremos sobre o decreto e a legislação envolvendo a microfilmagem, e vamos falar também sobre a Lei de Acesso à Informação Pública, a Lei 12.527 de 2011, porque é uma novidade para concurso público essa lei, que começou a vigorar no dia 16 de maio do ano passado. Depois entraremos em arquivos permanentes, o que é o mais importante envolvendo arquivo permanente, a parte de conservação, a parte de instrumento de pesquisa, a parte que envolve os princípios arquivísticos, que costuma cair bastante em prova, sobretudo quando a banca é CESP-NB. Vamos entrar, por fim, no nosso curso completo de arquivologia. O último assunto a ser abordado será a parte que envolve as novas tecnologias, e aí entra a microfilmagem e entra também a parte que envolve a automação
de acervos. Então, esse programa é o programa que será abrangido no meu curso completo de arquivologia, que é voltado para qualquer concurso público, né? O principal, aquilo que mais costuma cair dentro da arquivologia, né? Os assuntos que mais caem serão abordados aqui neste curso completo de arquivologia. A bibliografia que eu indico para vocês é o meu livro que é o livro Arquivologia para Concursos Públicos, da editora Campos Elsevier. Esse livro aqui está na 4ª edição, com toda a legislação comentada, atualizada, incluindo aqui a Lei de Acesso à Informação Pública, que é a Lei 12.527. Aqui tem a parte que envolve, aqui tem tanto a teoria, tem questões envolvendo a teoria por assunto e tem também questões com gabarito que eu fiz, questões de simulados. Então, tudo isso tem aqui dentro, né, e as questões das mais variadas bancas, elas estão comentadas também. Então, tem teoria, tem questões, tem a legislação completa. Esse é o meu livro, é o livro que eu indico a vocês, Arquivologia para Concursos, editora Campos Elsevier, 4ª edição. Então, nós vamos começar falando, nessa nossa primeira aula, meus amigos, nós vamos começar falando sobre conceitos fundamentais. Quando eu falo em arquivologia, as pessoas perguntam, Renato, por quê? Qual é a importância da arquivologia? Mais uma matéria para eu estudar. Por que arquivologia? Eu digo a vocês que a arquivologia, ela está ligada a todas as áreas. Todos nós temos documentos, todos nós necessitamos de documentos e esses documentos, eles devem ser guardados, preservados por um determinado tempo e alguns vão ser preservados para sempre, em definitivo. Então, na verdade, como guardar aquele documento em local adequado, formas de armazenamento e acondicionamento adequados, tudo isso é muito importante. Daí, eu reafirmar a vocês que a arquivologia deveria fazer parte, deveria entrar em qualquer concurso público, porque está ligado a todas as áreas, umas com mais afinidade e outras com menos afinidade. Vamos começar falando sobre os conceitos fundamentais. Vou começar abrangendo alguns itens envolvendo conceitos fundamentais. Nós vamos falar sobre informação, o que é o documento, suporte. Vamos comparar alguns termos que já caíram bastante em concurso público, como dossiê e acervo, item documental, unidade de arquivamento, arranjo, diferença de armazenamento e acondicionamento, o que é o acesso, vamos falar sobre o arquivo, a origem do arquivo, finalidade, objetivo e assim vai, tudo isso envolvendo conceitos fundamentais. Quando eu falo em documento, vamos fazer uma comparação entre informação e documento. Quando eu falo documento, pessoal, qual é a primeira coisa que lhes vem à cabeça? Documento. Primeira coisa que vocês pensam é o papel. Falei em documento, primeira coisa que nos vem à cabeça é o papel, concordam? Papel. Papel é o suporte comum, aquele suporte que todas as pessoas conhecem, aquele suporte que todos nós estamos acostumados a utilizar no nosso dia a dia. Só que documento não é só papel. Documento pode ser um livro, e aí é um documento de biblioteca. Documento pode ser um objeto, e aí é um documento relacionado a museu. Documento pode ser, além do papel, pode ser um CD, um DVD, um pendrive, uma gravura, um disco, um filme, um desenho, um mapa, uma planta. Então, tudo isso aí, além do papel, eu posso dizer também que são documentos ligados
a arquivologia, a área de arquivologia. Então, vocês vejam como é que, quando a gente utiliza o termo documento, a gente pode partir de documento para um contexto mais amplo, falar documento arquivístico e inserir vários suportes dentro daquele documento, além do papel, inúmeros outros suportes. Vamos ver a diferença entre informação e documento. Eu digo a vocês que a informação é o conhecimento extraído de dados para a formação de um juízo de valor. Conhecimento extraído de dados para a formação de um juízo de valor. Quando eu falo conhecimento extraído de dados para a formação de um juízo de valor, o que seria isso? Juízo de valor. Quando nós falamos conhecimento extraído de dados, um dado ligado a um outro dado, a junção desses dados vai se transformar numa mensagem e essa mensagem ela passa a ser uma informação registrada por quem está nos ouvindo. Então, quando eu digo conhecimento extraído de dados, a junção desses dados, uma mensagem que será captada de uma determinada forma por uma determinada pessoa, ela vai captar de uma determinada forma, por outra pessoa de outra forma, ou talvez da mesma forma, mas o que eu estou lhes falando, para alguns perceberão que o assunto tem uma importância maior e outros, o assunto terá uma importância menor. Isso é o que? É o juízo de valor. Juízo de valor, então, envolve uma maior ou uma menor importância. Quem está estudando para concurso público, lógico que vai ter uma importância maior do que aquele que não está estudando para concurso público. Isso é juízo de valor. É a gradação, a importância maior ou menor, mais ou menos importância em relação a determinado assunto, determinada informação que nós estejamos transmitindo. Vamos agora definir documento. O que é documento? Quando eu digo documento, registro de uma informação, então documento é uma informação registrada, independente da natureza do suporte que a contém. Então, registro de uma informação independente da natureza do suporte que a contém. O que é isso? Eu usei até um termo novo aqui que eu circulei, que é suporte. Quando eu digo informação registrada, é documento, não importando o suporte. Por exemplo, que suporte é esse aqui, pessoal? É o papel. Aqui tem informação registrada, portanto, é um suporte. É um documento por ter informação registrada neste suporte. Não importa qual é o suporte, não importa se é um papel, se é uma fotografia, não importa, tá certo? É um documento por ser informação registrada, não importando o seu suporte. Como eu falei em suporte, vamos definir suporte. Eu digo a vocês que o suporte é um material físico, no qual a informação ela é o quê? Registrada. Então, o suporte é um material físico no qual a informação é registrada. Aqui tem informação registrada no suporte que eu agora há pouco perguntei a vocês. Que suporte é esse? O papel. E eu posso dar uma outra definição a vocês. Vocês podem também anotar, além do suporte ser material físico no qual a informação é registrada, eu posso dizer que o suporte é o carregador físico do documento. Então, uma outra definição de suporte, pessoal, é essa.
carregador físico do documento. Essa definição, carregador de suporte, carregador físico do documento, está no livro Arquivos Permanentes, da professora Heloísa Belotto, da editora Fundação Getúlio Vargas, e está também no meu livro Arquivologia para Concursos. Essa definição, carregador físico do documento, é uma definição mais reduzida da outra definição que nós lemos, material físico no qual a informação é registrada. Então, aqui, quando eu digo que o suporte é o carregador físico do documento, aqui tem informação carregada em que suporte? O papel. É uma outra definição que às vezes aparece em concurso. A que mais costuma cair é o material físico no qual a informação é registrada, mas já havia aparecer também a definição mais sucinta, carregador físico do documento. Vamos caminhando. Quando eu falo em informação, em documento, vamos pensar, antigamente, como é que os homens se comunicavam? Como os homens se comunicavam antigamente, em épocas remotas. Primeira coisa, primeira forma de comunicação era a linguagem gestual, que eu poderia chamar de forma bem simples, da linguagem mímica, que é isso aqui, sem pronunciar palavra, é isso aqui. É o que eu estou fazendo sem pronunciar palavra, seria a linguagem gestual. Nós sabemos que gestos, às vezes, valem mais do que palavras, né? O gestual da gente, às vezes, né, transmite mais para as pessoas que nos conhecem mais a fundo do que a própria palavra. Porque falar, a gente pode falar o que nós quisermos, né, mas nem sempre aquilo que a gente está falando é aquilo que nós estamos sentindo. E o gesto, né, o gestual, a pessoa que conhece a gente sabe se a gente está realmente falando a verdade ou não. E o gestual serve para enriquecer as nossas palavras. Com gestos, né? Nós enriquecemos, damos mais ênfase também. Né? Então, depois da linguagem gestual, nós podemos caminhar, né? Evoluir também para a linguagem oral. A linguagem oral, emissão de sons, né? E também de vocábulos. É o que nós estamos fazendo agora, né? Eu estou pronunciando vocábulos, palavras, né? Junção das letras, palavras e essas palavras, esses sons, a linguagem oral. Muitas pessoas na arquivologia, por exemplo, gravam, né? Fatos passados históricos e nós chamamos a isso de memória oral. Depois da linguagem gestual e da oral, vem finalmente a escrita, né? A escrita, e a invenção da escrita ela foi de suma importância no sentido de que? De nós podermos documentar um fato, um registro. Qual foi a importância da escrita ter nascido, ter aparecido? O fato de nós podermos documentar, perpetuar, eternizar acontecimentos através da escrita. Então, foi muito importante isso. E com a escrita, com essa documentação, com essa possibilidade de documentar um fato, um registro, esse documento precisava ser guardado em um determinado local. E que local é esse? O arquivo. O arquivo. Então, nós podemos dizer que o arquivo, lógico que de uma forma bem simples, o arquivo tem inúmeros significados. A polissemia é aquela palavra que nos permite uma série de significados diferentes. Né? O arquivo é um deles. O arquivo tem inúmeros significados diferentes. Alguns significados, algumas definições mais sucintas, mais resumidas, e outras mais detalhadas. E o arquivo, eu posso dizer que é o local de guarda dos documentos. É uma definição bem simples, local de guarda dos documentos. A importância, então, e eu queria que vocês tivessem uma ideia da evolução,
né, das formas de comunicação, né, passando desde o gestual para o oral e aí para a escrita, a importância de se documentar, comprovar aquilo que nós estamos vendo, falando e um local para se guardar essa documentação escrita, no caso, o arquivo. Eu posso dizer o arquivo, o berço do arquivo deu-se na França, o berço da gestão nos Estados Unidos, países desenvolvidos, né, lá os profissionais da área de arquivologia, né, sempre foram muito bem valorizados. Nos Estados Unidos, na França, na Holanda, no Canadá, tá certo? E aqui no Brasil, depois de um certo tempo, também começaram a valorizar o profissional da área de arquivologia. Não é à toa, né? Não é uma prova disso, é que desde 2005 eu comecei a dar aula para concurso público e não parei mais porque começou a cair arquivologia em quase todos os concursos. Então vamos ver agora os suportes da escrita, a evolução dos suportes da escrita ao longo dos tempos. Eu não vou aprofundar isso, mas eu quero que vocês tenham uma ideia, que vocês saibam aqueles suportes que existem, né, que existiram ao longo dos tempos. Em épocas remotas, a pedra, a madeira, a mármore, o cobre, metal, marfim, tábuas e placas de argila, placas e tabletes de argila, cascas de árvore, e épocas mais recentes, papiro, pergaminho e papel. Percebam bem que eu estou somente me referindo ao manuscrito, à escrita, não estou falando das novas tecnologias. Se eu fosse falar das novas tecnologias, eu teria que falar em microfilmagem, digitalização, documentação eletrônica, virtual, não estou falando disso, estou falando somente, né, dessa evolução ao longo do tempo, épocas remotas, épocas mais recentes, envolvendo o manuscrito. Houve um período que ficou conhecido como explosão informacional. Explosão informacional. Quando eu falo explosão informacional, eu pergunto a vocês, o que houve, o que ocorreu de mais importante no século XIX? Em meados do século XIX, pessoal, quem gosta de história sabe. O que aconteceu no século XIX, meados do século XIX? A Revolução? Isso, a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, a Revolução Industrial nos propiciou um progresso científico e tecnológico que ficou conhecido nesse período. Esse período ficou conhecido como explosão da informação. Por quê? Porque com a Revolução Industrial, esse progresso científico e tecnológico, naquela época, muitos documentos foram produzidos, muitos documentos foram criados. E essa proliferação fez com que o século XIX, meados do século XIX, ficasse conhecido como a época da explosão da informação. Evolução e aperfeiçoamento das técnicas de registro e análise dos dados, permitindo, dessa forma, dois procedimentos muito importantes na arquivística. Um deles é a rapidez na recuperação da informação. Rapidez na recuperação da informação. Quando alguém nos pede um documento, nos pede o documento para quando? Para ontem. Eles não querem para hoje, eles querem para ontem. Cadê aquele documento que eu pedi? Vamos embora, é para ontem, não é assim? Aí você tem que se virar até encontrar o documento e disponibilizar o documento o mais rápido possível, quanto antes, a quem de direito, ao usuário, ao consulente, ao pesquisador, não importa. Pediu, você vai se virar. E para você recuperar o documento quanto antes, esse documento precisa estar o quê? Tem que estar arquivado em local adequado, tem que ter uma forma de recuperação rápida, tem que ter sido bem acondicionado, bem armazenado para poder ser disponibilizado a quem de direito sem problema nenhum, assim, dessa forma permitindo acesso. E o outro procedimento muito importante na arquivística é
a disseminação de forma mais adequada, ou seja, disponibilizar a informação de forma mais adequada. O que é disseminar? Disseminar começa com a letra D de divulgar. Disseminar é divulgar. E o que eu vou divulgar, meus amigos? Eu vou divulgar aquilo que é conhecido ou aquilo que não é conhecido? Pergunta boba, né, Renato? Claro que eu vou divulgar aquilo que as pessoas não conhecem. Eu vou divulgar aquilo que não é conhecido, para tornar conhecido. Como, por exemplo, uma documentação de valor histórico. Às vezes, né, tem empresas aí que têm um acervo valoroso, um acervo histórico, e muita gente desconhece. Por quê? Porque não divulgaram da forma mais adequada. Daí a importância de se divulgar, de disseminar a informação daquilo que não é conhecido, para tornar conhecido para o público determinada informação. Nós vamos agora fazer a comparação entre alguns termos que já caíram bastante em prova, alguns termos que são ligados a conceitos fundamentais, como dossiê e acervo, que são termos totalmente relacionados a documento. Quando eu digo dossiê, dossiê envolve documentos diversos relacionados a uma determinada pessoa ou então a um assunto específico. Então, dossiê são documentos diversos relacionados a um determinado assunto, a uma determinada pessoa, eu chamo isso de dossiê. Por exemplo, dossiê do Renato Valentini, a documentação só relacionada à minha pessoa. Eu quero o dossiê relacionado só àquela documentação de arquivologia. Então, é referente à minha pessoa, ou seja, determinada pessoa e é um determinado assunto, um assunto específico, é um dossiê. Já acervo, a definição que eu trouxe para vocês, conjunto de documentos de um arquivo, essa é uma definição que a gente pode melhorar, mas também é a definição de terminologia. Só que é uma definição genérica, né? Conjunto de documentos de um arquivo. A gente pode chamar documentação existente em um determinado arquivo, nós dizemos, faz parte do acervo, é considerado acervo. Só que eu posso também dar outras definições de acervo a vocês. Por exemplo, eu posso definir acervo como conjunto de documentos de um determinado setor. É uma outra definição de acervo. Eu posso definir acervo também como conjunto de documentos de uma instituição também é uma outra definição de acervo. Quando eu digo conjunto de documentos de um determinado setor, por exemplo, se eu afirmar o seguinte, eu trabalhei na Light durante mais de 10 anos, lá no Rio de Janeiro, eu poderia dizer o seguinte a vocês, quando eu digo conjunto de documentos em um determinado setor e afirmo, o acervo da Light, ele é composto por documentos dos mais variados suportes, como papel, fotografia, mapas, plantas, entre outros.
Quando eu digo, afirmo isso, eu estou fazendo menção ao que? A todo o acervo, não de um setor, mas sim de uma instituição, no caso da Light. Então, essa definição é uma definição que envolveria toda a documentação da Light, conjunto de documentos de uma instituição. Tá? Porque dentro da Light tem papel, tem fotografia, tem mapas, plantas, entre outros. Agora, definição de conjunto de documentos de um setor. Por exemplo, se eu falar o acervo do Arquivo Médico do Hospital dos Servidores do Estado, lá no Rio de Janeiro, ele é composto por aproximadamente 1.500.000 prontuários médicos. Eu também trabalhei lá, saí de lá em 2008, era mais ou menos, o acervo tinha mais ou menos essa quantidade de prontuários médicos, um dos maiores da América Latina. Neste caso, refiro-me a toda a documentação de um determinado setor, no caso, o Arquivo Médico, lá do Hospital dos Servidores do Estado. Perceberam a diferença? Né? Então, conjunto de documentos de um determinado setor é acervo. Né? Quando eu faço menção ao acervo de um setor específico, no caso, eu citei o Arquivo Médico dos Servidores, né? É de um determinado setor. Quando eu falei de forma mais genérica, do acervo que envolve da documentação da Light ser composta por papel, com filme, com CD, com DVD, com mapas e plantas, eu estou falando de todo o acervo, conjunto de documentos de uma instituição. Portanto, é acervo também. E podemos então dizer, em cima do que eu lhes falei para a gente fechar a nossa primeira aula, que os dossiês estão contidos nos acervos ou os acervos estão contidos nos dossiês? Os dossiês estão contidos nos acervos. Beleza, é isso aí. Perfeito. Tá? Nós vamos encerrando a nossa aula número 1, nossa primeira aula. Espero que tenham gostado e daqui a pouco nós voltamos para a continuidade na aula 2. Um abraço, tudo de bom.